67ª sessão ordinária e peço aos conselheiros quem concorda com a ata da reunião passada permaneça como está. Aprovado. Como é que está o negócio? Vamos fazer da planta agora? Ok, né? Depois nós vamos rápido na coisa, depois nós vamos ver isso aí fora hoje. Ontem nós já não vi que estava aqui, que estava com o nosso vice-governador Léo Marques, né, falando sobre desenvolvimento econômico. Então agora nós vamos lá. Eu acho que o Eduardo. Pois não? A pauta do. Inversão. Bom, Inversão do Paulo. de qualquer maneira, na primeira pauta, eu sou o primeiro da lista, né? Eu tenho 3 processos da planta. 1, 2, 3, 4. A planta 2, a planta 3, a planta 4. Tem 4 processos dentro da planta. Esse é para revisão, né? Para Foi buscar uma caneta para o senhor. Foi buscar uma caneta para o senhor. Então, os 4 processos aqui é revisão? Esses 4 processos da planta é revisão? Os 4? Não é revisão. Bom, 4 processos da planta de revisão, só que ocorre o seguinte, que o representante da planta estava falando que tinha incluído uma solicitação, né? Mas não consta aqui do processo. Não, o parecer, na verdade, nós falamos sobre o parecer. Não, o parecer consta, mas o parecer foi do assessor do livro, que o conselheiro, no caso a conselheira Ana Carolina, que foi a relatora do processo, ela não acatou. Ela não acatou e, portanto, o que prevalece é a posição da conselheira, porque ela é relatora do processo e ela fez uma alegação que era justificada, que a lei, a resolução que rege o processo administrativo relativo à questão dos operadores não permitia e não permite que se transforme já um auto de infração lavrado e indicada a penalidade e se mude de uma forma para outra, ou seja, de penalidade de multa para penalidade de advertência. A penalidade de advertência só é cabível antes da lavratura do auto de infração. Hoje está sendo modificada essa interpretação. Até para fazer um esclarecimento, porque foi uma solicitação da própria Atlântica de que se convertesse a penalidade de multa em advertência em diversos processos. No primeiro parecer jurídico, o parecerista entendeu ser possível essa conversão e foi encaminhado para julgamento na Câmara de Julgamento, e a conselheira, antes de apreciar, devolveu para o jurídico solicitando um esclarecimento sobre essa conversão e houve quanto ao despacho, eu, que sou a gerente, me pronunciei diferente de antes, falando que estava acatando em parte, só parcialmente, porque expliquei isso que o conselheiro acabou de mencionar. Essa conversão não é possível. Tá? Hoje não seria possível. Pela ordem, presidente. Só para explicar o que você já está colocando em votação? Não, vai. Teu parecer? Teu parecer? O parecer é manter os autos de infração, porque a defesa apresentada pela operação. Vamos escutar ele para nós já definir isso. Não tem um nome legal. A alegação do representante. Eminente secretário, conselheiro. Secretário do seu partido, presidente. Vai ser o presidente. Suas contas. Conselheiro, mas é o seguinte, é que a legislação nossa, a resolução, ela não permite transformar uma multa já lavrada em outra penalidade diferenciada, que no caso seria a advertência. Ela não permite isso. Quer dizer, hoje parece que tem um estudo, mas não existe. Essa elasticidade da interpretação. Eu acho que deveria ter mesmo. Mas não dá nem para discutir, é estudo. Mas a conselheira da Carolina, que era a relatora do processo, ela considerou inviável e inoportuno essa
Vamos escutar o defensor lá. Presidente, conselheiros, demais presentes, meu nome é Heleno, hoje estou fazendo as vezes aqui, sou gerente lá do terminal há 6 meses, estou fazendo as vezes aqui hoje do meu colega advogado da empresa, que não pôde estar presente, e peço licença só um minuto, presidente, vou ser bem breve, só para mencionar o seguinte, antes de falar sobre esses autos, mencionar que que esses autos são antigos, que nos últimos meses, pelo menos depois que eu estou lá, nós sequer fomos notificados pela GR, estamos trabalhando lá mesmo com toda a dificuldade que todos os senhores sabem que nós passamos lá, reformamos todas as guaridas do terminal, todos 6 banheiros reformados, mantemos mais 2 banheiros pagos lá, pagos por conta que nós mantemos, precisamos manter uma pessoa na porta, que fornecemos banho, toalhas, então temos melhorado bastante o terminal. Por último, agora conseguimos junto à prefeitura para que eles refizessem a iluminação externa do terminal, a iluminação pública. Está sendo feito ontem a frente do terminal, estava muito bonita, né? Ele está em frente ao shopping lá, ontem, muito bacana, eles vão terminar até semana que vem, segundo a promessa da prefeitura, a parte dos fundos do terminal. Então, de forma bem breve, nós estamos tentando fazer do terminal lá, deixar da melhor forma possível para o usuário, e tem melhorado bastante nesses últimos meses. Com relação a esses autos, não tenho conhecimento jurídico, como a doutora Alice disse, da impossibilidade de converter a pena de multa em advertência, a pena pecuniária em advertência, né? De qualquer forma, parece que agora existe um estudo sobre isso. O meu pedido, inicialmente, do ponto de vista jurídico, é a existência desse parecer, que depois foi modificado, né? Ressaltando aqui que eu não sabia dessa impossibilidade. E também existe um desses processos, antes de terminar o prazo para cumprimento da obrigação, já foi elaborada a notificação, né? Segundo informações que eu recebi de São Paulo, infelizmente eu não posso, é o 4329, final 4329, eu não posso passar o número da folha, porque ia começar a sessão e eu tive que desligar o telefone, né? Então eu gostaria dos senhores o seguinte: fosse anulado isso, de modo que os valores que nós vamos gastar para pagar essas multas, nós estamos reinvestindo no terminal. Nos últimos meses, o nosso orçamento está negativo por conta dos nossos investimentos lá, do serviço que nós estamos fazendo. Então eu gostaria de fazer um apelo nesse sentido, né? E se for possível do ponto de vista jurídico, que fossem anulados. Ok. Eduardo? Não, infelizmente, eu até considero a Atlântica uma operadora que somou uma série de eventos contrários a ela, alheio às circunstâncias dela, porque o problema do conflito de prefeitura e Estado, com relação ao espaço, com relação à utilização lá, a Atlântica ela ficou como o marisco entre a onda e o rochedo. Ok. Mas a base legal que precisaria para aceitar a tese da anulação seria um evento relevante que pudesse ensejar a modificação da decisão comentada pela conselheira da Carolina. Não posso, porque não existe. Ok. Então eu, com autocriação, não posso fazer isso. Até compreendo a coisa e considero que é verdadeiro o que está afirmando o representante, que eles, quer dizer, que é o dinheiro que podia investir na melhoria das condições físicas de terra, que, aliás, precisa de muita ajuda. Perfeito. Principalmente por ser a primeira cidade de Goiânia e de Anápolis, nossa querida. Ainda mais agora que é a cidade do presidente. Obrigado. Eu evidente conselheiro ali. Nascendo lá. Eu peço vênia para divergir do voto e eu vou explicar por que eu vou divergir do voto eu acho até que eu vou te ajudar, porque estou vendo que você está com vontade de votar diferente e eu também vou votar diferente e vou explicar. Como nós temos aqui o condão poder do livre conhecimento, da livre convicção, inerente a todos
as cortes, todos os tribunais, todos os juízes dispõem dessa prerrogativa, e considerando que tem estudo, já uma modificação, uma possibilidade, eu acho que isso é um direito, não do usuário, mas é um direito que a AGR, que esse Conselho deve exercer, quando for assim conveniente, de transformar a pena pecuniária em pena de advertência. Como existe esse estudo, nada obsta que a gente antecipe esse entendimento e converta esses processos em questão em pena de advertência. Considerando que os terminais hoje estão sempre bem mantidos e administrados, considerando que esses processos são processos antigos, considerando que esse dinheiro que vai ser investido, que vai deixar de ser investido no tribunal, no terminal, e vai ter que ser convertido para pagamento de multa, prejudicando os usuários do terminal, então eu vou divergir do voto baseado nesse fundamento do senhor presidente. Ok. Então vamos ouvir individual. Bom, eu voto com o relator. Relator? Certo. Ok. Só fazer uma justificativa breve. Eu acho que se for para esse assunto de conversão da penalidade de multa e advertência, que já vem discutido aqui há algum tempo, né, não é nem tão novidade, a orientação que a gente tinha é que, dentro da fiscalização, antes da lavratura do auto de infração, poderia ser feita a advertência. Depois que o auto de infração foi lavrado, já não pode mais, a AGR já não pode mais converter a multa de advertência. E se for, no meu modo de ver, se for para converter a advertência, tem que ser dentro de um processo formal com um termo de ajustamento de conduta. Então, nesse momento, a gente não pode estar fazendo essa conversão. Perfeito. Acompanho o relator aqui do meu amigo, conselheiro. Então deu empate. Se tiver uma ressalva pelo próprio investimento que ele fez para a melhoria do. Eu tenho que dar voto de Minério? Eu voto com o relator. Pela manutenção. Pela manutenção. Pelo que foi feito. Ok? Vamos em frente. Obrigado. Os outros processos também? Bom, eu tenho um processo da Atlântica aqui, o primeiro processo, 2013, final 9302, é o processo 5.1 da pauta. Esse processo eu estou votando pela anulação do auto de infração. Tem um erro formal aqui no auto, e é aqueles processos antigos que foram lavrados com fundamento apenas na lei, sem ter um critério. Eu não estou seguindo aqui a orientação do jurídico, voto pela anulação. Está em discussão o voto do relator. Qual é o 5.1. 5.1. Está embaixo. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Aprovado, acompanha. Ok? O segundo processo é o 5.2, 2013, final 9296, também é a mesma situação. Eu já voto em bloco, presidente, com o 5.3 também, final 9299, esses três primeiros processos eles foram lavrados com erro formal, mas já que foram fundamentados apenas na lei e não tem um critério específico, seguindo a orientação do jurídico para anulação. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Concordo. Aprovado. Bom, Mais? tem o processo do 85.4, que é 2012, final 0940, pedido de revisão. Esse é o de infração, é uma questão de procedimento. Na análise dos autos, a autuação foi artigo 67 da Resolução 526 do Conselho de Gestão. Negligenciar a conservação do imóvel, instalação ou bens do terminal. Foi o seguinte. Repor 2 bebedouros localizados próximo à entrada do sanitário público do piso superior. Foi dado a noite foi feita a notificação
fiscalização foi contratado que não tinha sido atendido. Na análise dos autos, temos que a Câmara de Bens Desestatizados manifestou pela manutenção. A empresa autuada foi notificada da decisão para recolher a importância aos corpos dessa área sua apresentar recurso. A multa que é de R$500. Vou apresentar recurso. Ela deixou de apresentar recurso. Os autos inseridos foram encaminhados à Gerência de Finanças para a inscrição do débito indicativo. No momento que notificada, a autuada ingressou com pedido de revisão, de hora anos. As folhas 45 seguidas dos autos foram apresentadas pela empresa autuada pedido de revisão com solicitação que seja reavaliados os presentes autos. Em ato contínuo, vieram os presentes autos a esse conselheiro para relatar. Acerca do pedido de revisão, pôs no estoque positivo o artigo 65 da Lei 13.800, que regula o processo administrativo estadual, e o decreto 7755, que regula a lei da GS, do âmbito dos dispositivos citados uníssonos, em apontar como requisito para o pedido de revisão surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Aqui, resumindo o relatório, a gente observa que, por questão de procedimento, não é questão ou fato, circunstância que não poderia ter sido apreciada no momento oportuno de recurso para deixar de apresentar. Então, faço isso, eu voto pela manutenção da votação. Quem concorda com o relator, permanece como está. Aprovado. Mais um. Tem mais um? Tem. Tem Mais um lá, tá? Tem. São antigos esses. 17.2. 7.2? 17. Você Final tirou aí, 325. Danilo, você tirou ali, né? Só vai seguir. Não. Não? Final 325. É verdade. Revisão. Qual que é o número? 17.2. Não tem um valor? O que é? Ele é o seguinte. O valor dele, Final da folha aí. R$500. Remover o óleo diesel e melhorar a limpeza dos boxes do piso superior. Mas esse aqui é o seguinte. Eu estou votando pela anulação, de acordo com o entendimento que foi da Câmara Setorial de Bens Estatizados. Da análise dos autos, conforme com os cuidados do pronunciamento da gerência jurídica, temos que o auto de infração supracitado foi elaborado antes de verificar se ocorrera ou não o cumprimento da notificação. A gerência notificou, deu um prazo e antes de vencer o prazo? Antes de vencer o prazo e foi elaborado o auto de infração. Era o artigo 76 da resolução 526, executar autos para manutenção e Pela anulação. Quem concorda com o relator? Aprovado. Então, no item 3, apresentação de Olá, discussão do processo. da Atlântica, alguém? Eu já fiquei. Senhores, muito obrigado. Bom final de ano. Tá? Para vocês também lá. Cuida bem a rodoviária. Pode contar comigo lá enquanto eu estiver lá. Eu estou lutando lá para manter o terminal o mais arrumado possível. Eu passei lá ontem, vi bem serviu lá. Foi uma luta constante com a prefeitura para eles fazerem aquilo ali. Tá? Eu quero uma reunião com o prefeito a respeito da rodoviária lá, essa semana por aí. Tá ótimo. Com o João Monte. Muito obrigado a todos. Ok, um abraço. Até mais. Obrigado. Feliz Natal de novo. Obrigado. Dando continuidade ao item 3, apresentação de discussão de processo com pedido de revisão a serem mandados pelo conselheiro Zé Washington Santos. Retirando os 4 processos, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, que já vieram em julgamento, os tratados de processo da Atlântica, me sobraram 3.1, o 3.3, 3.5, que eu voto pela manutenção do auto de infração, no caso que pedir revisão pela manutenção das decisões prolongadas anteriormente nas outras instâncias. E o 3.8 pela anulação, porque foi um erro de enquadramento ali, que a empresa União de Transporte de Brasília não foi enquadrada como clandestina e ela não era clandestina. A linha absolutamente irregular, cadastrada regularmente, e apenas ela cometeu uma infração dentro da legalidade. Ele capaz de enquadrar ela na parte
Ó, então, 3 pela manutenção É, e 1 pela e um pela inovação. inovação. Quem concorda? Concordo. Qual que é a inovação? É a última? É o último, é o 3.8. Ok? 2011, final, 2874. Concorda, Lili? De acordo. Aprovado. Item 4, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 4.1 todos os dois de anulação. O 4.1 foi formal e o 4.2 foi o veículo cadastrado anulado, porque não era cadastrado, ele fez a devida revisão e provou que foi cadastrado. Quem concorda com? Acompanho. Acompanha? Aprovado. Item 5, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. Já foi finalizado, desculpa. Então passamos ao item 6, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 6.1 a 6.11, todos pelo manter o voto de inflação. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Item 7, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta, da substitui transporte turístico limitado, com infração ao artigo 1º, inciso 1º da Lei Estadual 14.480, apresentar transporte clandestino municipal remunerado sem autorização de permissão da GE. Como eu sou extremamente rigoroso no que diz respeito a transporte clandestino e a defesa do referente réu, no caso, não ter votado nada que pudesse ser usado em sua própria defesa, eu vou manter esse auto de infração. Ok? Quem concorda com o relator, permaneça como está. Aprovado. Os demais subsequentes, processo 7.2 ao 7.12, todos referentes a Itatu. Eu vou manter todos os autos de infração com a observação do seguinte: de todos esses autos, são 11 autos. 11 autos, dos 11 autos, 8 são pelo mesmo motivo, por realizar viagem sem licença expedida pela GE. Eu acho isso um pouco descaso, até com essa agência. Se fosse esporádico, a gente até entenderia, mas de forma tão pontuais, de 12 processos, 8 serem exatamente pela mesma causa, e também as defesas não terem nem logrado êxito em provar que estavam isentos, até porque a legislação é específica e clara sobre isso. Eu vou manter, portanto, senhor presidente e conselheiros, todos esses autos de infração referentes a Itatu. Quem concorda com o relator Sérgio Lucas, permaneça como está. Aprovado. O processo 7.13 ao 7.18, também pela manutenção de todos os autos de infração, uma vez que as defesas também não lograram êxito em convencer esse relator de que não infringiu qualquer lei ou regulamento pertinente. Então, mantém todos os autos de infração. Quem concorda? Conselheiro, permaneça como está. Aprovado. Item 8, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. Processo do item 8.1 a 8.12, eu voto pela manutenção, a revista em infração às leis e às resoluções de informação da GE. Não tem fatos que justifiquem a anulação. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Aprovado. Processo do item 8.13, interessado Gilmar Santana Costa. Esse processo especial de infração eu voto pela anulação, com certo desgosto, porque o fiscal lá foi sucinto aqui, mas teve um erro aqui, foi um transporte entre Lagolândia e Pirinópolis. Lagolândia a Pirinópolis. Veículo super fazendo transporte clandestino de passageiros no trecho da Lagolândia de Pirinópolis, transportando 70 passageiros de forma remunerada sob regime de fretamento.
no momento da abordagem, não foi apresentada nenhuma documentação que comprovava a irregularidade, transportando crianças. Agora, o problema é o seguinte: Lagolândia é o distrito de Pirinópolis, então não era transporte intermunicipal, era transporte dentro do urbano, dentro do próprio município. Então, infelizmente, como os outros, tenho voto pela aprovação. Quem concorda? Acompanho. Permanece como está aprovado. O 8.14, eu vou solicitar retirar de pauta, vou tirar a manifestação do jurídico em diligência e então decisão judicial a respeito. Ok. Os outros processos do 8.15 ao 8.18 eu voto pela manutenção, não tem nada que incida na anulação dos outros. Quem concorda com o relator, permanece como está. Aprovado. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo ser relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Presidente, por serem recursos intempestivos, demanda maior discussão, então fica a manutenção do auto de infração, com exceção do processo final 9034 da interessada UTV do Transporte Brasília Limitada, porque isso aqui se trata de trinca de para-brisa e como faltava a legislação pertinente, eu procuro anular essa autorização. O outro para mantê-los. Parcial, quem concorda com os votos? Correto. Ok? Aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo com defesa ser relatado pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse processo eu estou me pronunciando pela anulação, pela excedência do razoável período de duração. Razoável duração do processo. Ok? Processo 2008. Você é a favor de? Anular. Anular. 2008. Quem concorda? Concordo. Ok? Aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo com defesa serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 11.1, teve um erro na placa, colocaram a placa errada, solicitando a anulação. E o 11.2 foi sessões autorizadas pela NTT e aí eles fizeram, multaram, não tem nada, as sessões foram autorizadas, então foram os dois pela anulação. Quem concorda com o relator? Permanece como está. Aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processo com defesa ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Esse aqui, na verdade, foi apresentada a defesa aqui efetivamente, eu voto pela manutenção. Quem concorda com o relator? Permanece como está. Aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo com defesa intempestiva serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. São processo com defesa tempestiva, e eu voto pela manutenção porque não há nenhuma novidade de um fato relevante que seja a simplificação da decisão anteriormente relatada. Defesa tempestiva. Todos eles? Pela manutenção. Quem concorda com o relator? Permanece como está. Concordo. Aprovado. Item 14, apresentação e discussão de processo com defesa não conhecida ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Por ser processo também que não são presentes todos os requisitos de admissibilidade, eu não conheço nenhum deles e mantenho, portanto, o auto de infração. Quem concorda com o relator Sérgio Lucas? Permanece como está. Aprovado. Item 15, apresentação e discussão de processo para reexame a ser relatado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Esse processo é um processo relativo ao Instituto de Gestão de Saúde, que foi aplicada a penalidade, não com base na resolução específica, mas com base a legislação geral. Inclusive, aplicando a penalidade que não era o caso. Então, eu estou me manifestando pela anulação. Hoje já existe uma legislação específica, uma resolução que tipifica e especifica a penalidade a ser aplicada para o caso das ONGs que agem na área de saúde. Mas anteriormente usava a lei genérica. Então, eu estou votando pela anulação. As OS. As OS, né? Das OS.
É o Instituto de Gestão de Saúde. Ok? Quem concorda com o relator? Aprovado. Item 16, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 16.1 pegou 30 no para-brisa e 16.2 teve um erro formal no código horário. O código horário era 1, a terça e mutaram como se fosse na quarta. Então, todos os dois erros de anulação de todos os dois. Quem concorda? Deixa como está. Aprovado. Item 17, apresentação e discussão de processo para reexame a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Bom, Só o 17.1. Gostei do esporte, viu? Depedaram o quinto, cara. Foi no salão um viado popular. Estourar o cabelo desse. Você acha que tem cortou curtinho assim, que é para demorar a voltar no salão lá. Para pagar. é só uma questão de ordem, mas eu relatar esse aí, porque esses três ficaram no meio. O do item 8.16, 8.17 e 8.18, esses três processos são referentes à nossa taxa de regulação, controle e fiscalização. Referente aos termos de lançamento de fevereiro de 2008, janeiro de 2008 e março de 2008. Queria, como a nossa sessão ainda está aberta, a gente rever nossa votação, queria diligenciar o ponto jurídico, para vista a lei que foi publicada, me parece que tem um artigo dizendo que a TSF só deve ser cobrada a partir do ano de 2009. Se for apreciado os vetos, por enquanto não. Por exemplo, a lei está em vigor hoje, né? A lei está em vigor. Publicada, ainda falta apreciar os vetos, né? A lei que foi publicada não tem esse artigo. A lei que foi publicada não tem esse artigo? Aí a gente tem que aguardar a apreciação dos vetos. Porque nos vetos que tem esse artigo. Aí então a gente pede revisão. Mas como é que num projeto de veto inclui-se algum item que não tem no projeto original, doutora? Não, é porque foram vetados alguns artigos e foi publicada a lei. A lei que hoje está em vigência não toca nesse assunto em relação à TSF. Aí a TSF, a apreciação disso, a gente sabe, porque conhece os bastidores. Com os vetos, ela foi publicada sem esse dispositivo. Isso, sem esse dispositivo. Entre os vetos tem esse dispositivo. Uhum. Então, assim, isso porque a gente conhece os bastidores, mas hoje, em termos de legislação, o que existe no mundo jurídico é de manter, né? Então a gente pode manter, se for o caso, eu estou até aguardando os os processos. Posterior alteração, e aí entraria com pedido de revisão ou internamente aqui a gente revisa. Provavelmente internamente a gente vai rever tudo. A gente vai regulamentar aqui. Então pode fazer hoje. O que aconteceu? Foi vetado, o primeiro projeto foi feito lá para a Assembleia, essa nova lei, né? Isso, ele está aí mandou lá, o governador vetou. Mandou para a Assembleia, eles estão derrubando o veto. Derrubaram o veto. Mas são bastidores, o projeto. Né? Agora nós vamos regulamentar. Vai ser regulamentado. Ok? Então, ok? Mantém aqui, conforme se for alterado, a gente. Não, desculpa. Bom, esse 17.1 é um processo que eu peguei para apreciar como uma infração em favor do SESI. Estava transportando funcionários para um evento da função aqui. Vou retirar ele de pauta porque eu queria ver uma questão jurídica dele. Tá bom. Ok. 18. Apresentação e discussão de processo com outros assuntos a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Esse aqui é a anulação também, conforme aparecido da Procuradoria-Geral Federal, só que na GF ficou prescrito, ficou parado 3 anos só na GF. Só? E daí?
São intercorrentes. Pois é, qual o processo é esse? Qual é o voto? Anulação. Anulação? Aqui vai o processo. Quem concorda com o relator pela decisão do Estado? Componho. Aprovado. Aprovado. Outros assuntos de interesse dos conselheiros? Eu tenho um processo essa pauta, senhor presidente. É o processo da minuta de alteração dos prazos para resposta dos autuados, que é a alteração ao artigo 5 da resolução normativa 0017. Nós já discutimos isso fartamente, o processo, nós chegamos à conclusão, inclusive em reunião administrativa, dos prazos a serem dados aos concessionários seria de 5 dias acrescido de mais 7. Foi. Né? Isso foi o que foi determinado. E assim a medida foi elaborada, foi colocada em audiência pública. A única manifestação veio através da Saneago, que reitera o pedido já feito aqui nesse plenário pela manutenção dos prazos de 30 dias, de 10 dias mais 30 dias, para a segunda resposta, para a resposta definitiva. Isso foi fartamente discutido, esses prazos são descabidos, principalmente considerando que, além desses prazos estabelecidos pela GE, que é uma segunda instância de reclamação. A primeira instância de reclamação é o próprio agente concedido, no caso específico aqui, a Saneago. A Saneago tem já na sua auditoria, na sua ouvidoria, um prazo extremamente dilatado, que é para dar resposta ao usuário, de 30 dias. Eles dispõem, lá no âmbito da primeira instância, que seria os próprios, 30 dias. Dá mais 30 dias para eles, se eles estender o prazo a 60 dias para a resposta para o usuário. Totalmente descabido. Então, eu acho que até nós estamos até sendo condescendentes, talvez em excesso, dando 5 mais 7. Ok. Mas, como foi discutido em reunião e a minuta foi elaborada nesses termos, eu voto pela manutenção de todos os termos da minuta apresentada e portanto, coloco aqui em discussão e votação essa minuta para que ela surta efeito legal já a partir da publicação. Quem concorda com o relator Sérgio Lucas, vamos aprovar de acordo com o seu relator. Ok? 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 Eu só queria fazer uma observação, não tem nada a ver com isso aí, não, mas eu tenho que assomiar. É o seguinte. Mas então, peraí, Zé. Se não tem nada que ver com isso aí, vamos botar em votação isso aí. Não, tá bom. Tá bom. Então está aprovado. Pronto. Vamos lá no conversar. Eu tenho que assomiar. É o seguinte, assomiar. Dentro do assunto ainda ou já podemos encerrar a reunião? O presidente de vocês da assomiar, não foi? Não, eu fui no conselho, podemos encerrar a reunião ou dentro do assunto? Ah, dentro do assunto, tudo bem. Você foi presidente do Não, o presidente era o presidente da Saneago. Aliás, era o secretário da Fazenda e eu fazia parte do conselho. A Saneago é uma empresa que cria N problemas para os usuários e eu acho que cada hora da GE, como instituição do Estado, começar a entender mais energicamente sobre esse negócio. Sobre o papel da Saneago e os procedimentos da Saneago com relação ao usuário. Eu recebi várias reclamações que a Saneago cobra o medidor de água, o hidrômetro do usuário e obriga o usuário a passar para o nome da Saneago. Isso também é apropriação de débito. Você pode, o Marcelo faz, cobrar ao longo da conta uma taxa para pagar o hidrômetro, no caso de Saneago. Agora, fazer com que o cara compre o seu dinheiro, aquele ativo, passe para Saneago gratuitamente, sem nenhum ressarcimento, eu acho que isso aí é absolutamente legal. A gente tinha que se debruçar mais energicamente sobre isso, para a gente tomar uma decisão
que seja institucional, porque nós estamos fazendo o papel de bobo. E nós estamos aqui para defender, para fazer a conciliação dos três interesses, operadores, governo e usuário, e estamos largando o usuário na chapada, porque vai recorrer na rua 10 ao pista. Está aqui o outro exemplo que aconteceu comigo. Aqui eu recebi um acordo da Sonel dizendo o seguinte: alterações cadastrais são de responsabilidade do cliente. Artigo 68 da Resolução 9 de 2014, da GE. Ligue Saneago 115 e solicite o seu recadastramento. O que é que se entende disso aqui? E se eu ligar para o 115 e der as informações que preciso dar, que são necessárias, eu tenho o meu recadastramento feito. Ligando. Eu liguei para Saneago para fazer um recadastramento, porque o imóvel passou a minha responsabilidade, né? E passei todas as informações que a atendente pediu, todas as informações, o número do contrato, o nome do proprietário do cliente responsável anterior, o número da escritura da propriedade, e a mulher vira para mim e diz assim: não, você agora traz comprovante de interesse e tal, e compareça para você fazer o seu recadastramento. Gente, isso aqui é propaganda enganosa. Não se faz isso com o usuário, não. É fazer um papel de bobo. Eu já falei, inclusive, tomei a iniciativa de falar com a Maria Cláudia e dizer: olha, Maria Cláudia, vê esse negócio de tipo, o que eles estão fazendo. Olha, eu sou usuário. E sou o agente do Estado. Quer dizer, eles fazem isso com todo mundo. Não. Então, quer dizer, está errado. Mas tem uma ação pública já contra isso. Pois é, mas nós temos que tomar. Nós não podemos esperar a ação pública, nós temos que tomar uma decisão de governo. Vamos tomar uma decisão por nós já passando lá e dizer: olha, vocês parem com isso. Porque senão o novo presidente é duríssimo para vocês. José Taveira, vamos entrar nisso aí. É bom lembrar. Mas eu queria também dizer o seguinte: eu sempre discordei. Então é o seguinte: você compra um transformador, bota no poste de fazer doação para a CELC. Mas eu tenho que pagar o transformador? Vocês sabem que é assim? Mas ela tem que ser também, é desse jeito. Você paga o transformador para botar na tua empresa, botar lá na fazenda, você paga a doação. Esse tipo de decisão. Mas você como transformador, porque você vai ser cliente do Grupo A, e a obrigação dela para o cliente do Grupo A é dar toda a assistência técnica até o transformador. Quer dizer, você não vai ter direito de mexer no transformador. Porque é cliente do Grupo A. Não é lá no baixa tensão. Porque no medidor de energia, quer dizer, ela não pode fazer isso, não. Agora, a Saneago faz, faz. É verdade. Se o transformador queimar, então, você que tem que colocar. Eu tenho que colocar. Mas você não pode mexer porque é dela. É dela. Não, mas eu não é mexer. A assistência técnica é dela. Todo defeito da responsabilidade é dela. Mas ela está cobrando energia, ela tem que emendar mesmo. Não, mas não tem inclusive uma taxa desse tipo de agora, se bem que agora para de janeiro vai ter. Mas deixa para lá. Então é o seguinte: em janeiro vamos tratar desse assunto. Isso. Ok? Eu acho que a gente tem que ser mais duro com as concessionárias. Eu já tinha encerrado mais uma reunião do Conselho Regulador da GE. Muito obrigado aos conselheiros. Nós vamos fazer a última.